boa noite. A primeira turma do STF determina a prisão imediata de um deputado condenado em segunda instância. Um terremoto de magnitude 6,4 danifica prédios em Taiwan. 2 pistas de um viaduto desabam na área central de Brasília. Lançado o foguete mais potente da história da indústria aeroespacial. Pesquisadores fazem diagnóstico de depressão com exame de imagem. O ministro Luiz Fux assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Traficantes com fuzis ameaçam instalações da Marinha no Rio de Janeiro. Morrem baleados os cidadãos fluminenses Emily e Jeremias. Uma criança de 3 anos e um adolescente de 13. Vias expressas voltam a ser paralisadas pelo terror dos tiroteios. O Jornal Nacional está começando. Um centro de instrução da Marinha foi alvo de traficantes no Rio de Janeiro. De um lado, a portaria do crime. Do outro, a guarita do quartel da Marinha. A uma rua de distância, menos de 10 metros. É isso mesmo. O flagrante é do Globocop hoje de manhã. A favela Kelsons, na Penha, zona norte do Rio, é dominada por traficantes. A entrada principal é guardada por 2 criminosos. O homem que está atrás de uma barricada segura um fuzil. Apenas o muro separa os dois do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, onde estudam centenas de recrutas. O centro diz que forma praças para o exercício, na paz e na guerra, das funções previstas nas organizações militares da Marinha. Mas o absurdo dessa imagem vai além do que você vê. Militares contaram que no mês passado um criminoso sentou no muro que separa o quartel da favela e, armado com uma pistola, ordenou que quase 500 recrutas parassem a atividade física, porque o barulho estava incomodando. Há relatos também de que criminosos atiraram contra o centro de instrução. As informações estão num inquérito da Marinha que investiga os episódios e deve ser concluído até o fim do mês. O G1, o portal de notícias da Globo, teve acesso ao documento. No dia 24 de janeiro, foram pelo menos 3 disparos direcionados para o interior do centro de instrução. O instrutor e os alunos correram em busca de abrigo. Os tiros atingiram o gramado próximo à tropa e foram efetuados por um homem apoiado no muro. No mesmo dia, 2 tiros atingiram um ambulatório naval. Um dos disparos passou a 30 centímetros de um cilindro de oxigênio, atingindo um leito de emergência. Ninguém ficou ferido. Os militares também relataram que perceberam maior quantidade de armamento e grau elevado de agressividade dos bandidos, que realizam disparos a esmo ou para qualquer ponto que interpretem como ameaça. Os ataques atingem justamente uma das forças convocadas para ajudar na segurança pública do Rio. Marinha, Exército e Aeronáutica participam de operações com as polícias do Estado há 6 meses. Colocamos o Exército para fazer tudo que está fazendo e que está colocando junto com a Marinha e com a Aeronáutica. Vamos fazer agora, fizemos o bloqueio terrestre, vamos fazer o bloqueio marítimo e depois vem o bloqueio relacionado a toda a parte aérea. Hoje o ministro da Defesa não atendeu ao nosso pedido de entrevista. As ações conjuntas são uma tentativa de enfrentar a escalada de violência. Nós pedimos ao comando da Marinha um posicionamento sobre essa ameaça ao centro de instrução e perguntamos por que não foi tomada nenhuma medida contra a ação dos criminosos. Em nota, a Marinha considerou que foi um fato isolado, mas esta foto, tirada há 1 ano, mostra bandidos armados ao lado do mesmo muro. A área da Marinha onde fica o centro de instrução é pelo menos 4 vezes maior do que o tamanho da favela Kelsons. Enquanto parece não ter uma resposta para a ameaça no seu próprio território, a Marinha informou apenas que reforçou a segurança. Apesar de a imagem aérea mostrar que a guarita ao lado da favela está vazia. A Secretaria de Segurança informou que mantém contato permanente com as Forças Armadas, mas não recebeu qualquer comunicado sobre ameaças ao Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Hoje, foi a Polícia Militar que ajudou a Marinha. PMs prenderam o homem que estava com o fuzil, ao lado do Centro de Formação de Recrutas.
O cidadão brasileiro Jeremias Moraes da Silva tinha 13 anos de idade. A cidadã Emily Sofia era bem mais novinha, tinha só 3. Os dois moravam no estado do Rio de Janeiro e foram assassinados nesta terça-feira. Emily gostava de cor-de-rosa. Era a cor da bicicleta, da roupa, do enfeite no cabelo. Ela tinha só 3 anos. Ainda era muito cedo para saber que o mundo não era da sua cor preferida. Emily morreu nesta madrugada, atingida pela violência de uma cidade que a cada dia ganha cores mais tristes. A parada para um lanche foi o último passeio da família completa. Na saída da lanchonete, no bairro de Anchieta, na zona norte do Rio, o carro da família foi cercado por bandidos armados. Testemunhas contaram que o pai se assustou e acelerou. Os bandidos atiraram várias vezes. Os assaltantes fugiram sem levar nada e abandonaram o carro em que estavam, que já passou por perícia. O pai, Wesley das Neves Lima, foi ferido na coluna lombar, passou por uma cirurgia e está estável. A mãe, Maria Auxiliadora da Silva Mariel, foi atingida de raspão nas costas. Emily Sofia Neves Mariel chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Morreu na unidade de pronto atendimento. Emily foi a primeira criança morta por bala perdida este ano no Rio. Mas horas depois, o segundo caso foi registrado na cidade. O de um adolescente de 13 anos, baleado no Complexo da Maré. Jeremias Moraes da Silva era um dos 5 filhos da Vânia, que trabalha como auxiliar de serviços gerais. Ela conversou com a nossa equipe e disse que o filho tinha saído para jogar futebol. Menino de ouro. Não estou falando porque é meu filho, não, porque você pode perguntar na igreja, na comunidade, quem era Jeremias. Menino abençoado, de casa para a escola. Estava aprendendo aula de violão e agora foi alvejado. Não sei nem como, aonde, porquê. Só sei que o Senhor levou. A polícia informou que foi até a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, depois de receber denúncias de que havia 4 policiais sequestrados lá. A troca de tiros foi intensa e Jeremias foi baleado. Durante a saída da viatura blindada do 22º Batalhão, o jovem ferido foi entregue por moradores aos policiais e esses policiais repassaram esse jovem para a viatura do bombeiro. Quase ao mesmo tempo, em outra comunidade da Maré, a Vila do João, o batalhão de choque fazia uma operação. Também houve troca de tiros. Matheus Fernandes Ribeiro, de 20 anos, morreu. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão contra ele. As operações paralisaram parte da cidade. As vias expressas mais importantes do Rio foram interditadas. E os motoristas impedidos de circular foram testemunhas de confrontos. Muitos tiros na linha amarela. Vai verão. Na linha vermelha, na altura da Maré. Mais uma vez a linha amarela, vermelha parada aí. Até quando? Aí, ó. É muito tiro, meu irmão. E dentro do complexo de favelas. A Avenida Brasil também foi bloqueada por causa de um protesto. A polícia removeu uma barricada de uma das pistas e nós flagramos criminosos com fuzis. A polícia ainda não sabe dizer quem são os homens que teriam sido sequestrados e de onde partiu a denúncia. São mais 2 tragédias em tantas na história recente do Rio. Em julho do ano passado, o governo federal anunciou ajuda. Golpear o crime organizado. E isso não se faz apenas com policiamento ostensivo. Isso se faz com inteligência, com integração, com planejamento. E é isso que esse plano vai demonstrar muito em breve que nós estamos fazendo. As ações conjuntas começaram, mas sem sucesso. Agora, existe uma coisa chamada curva de aprendizagem. E o que é importante é que nós vamos estar melhorando a cada operação que vai continuar se realizando. O secretário de Segurança do Rio disse que os bandidos não iriam ter descanso. Nós vamos virar esse jogo. O Rio de Janeiro, o Brasil precisam entender que segurança pública é prioridade, que é uma atividade que precisa de investimento, precisa de estratégia e esses criminosos, verdadeiros inimigos da sociedade, não vão
vão ter descanso. As cúpulas da segurança se reuniram para formular um plano que até agora não saiu do papel. Hoje, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi questionado sobre o plano de segurança. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, tinha prometido que ele seria lançado ontem. Luiz Fernando Pezão disse que o plano está pronto, mas que ainda não chegou a analisá-lo. O general Etigoyen me passou o documento ontem, mas eu tive uma reunião ontem em Brasília com outros governadores e o presidente Rodrigo Maia para tratar de diversos assuntos que beneficiam os estados. Então eu não pude ontem analisar esse documento. Deixei com a minha área de segurança e vou ver agora. Mas o plano, que o governador disse que não teve tempo de analisar, segundo o secretário de Segurança, já está em prática. O plano integrado foi uma necessidade do governo federal articular, definir ações e definir responsabilidades em matriz de responsabilidade. Na verdade, o que vai ser anunciado pelo governador e pelos ministros é a formalização do que já vem sendo feito. Emily e Jeremias são os últimos nomes de uma lista que cresce. A de crianças e adolescentes mortos por balas perdidas. No ano passado, Maria Eduarda, de 13 anos, foi atingida no pátio da escola. O bebê Arthur, baleado dentro da barriga da mãe. Vanessa Vitória, de 10 anos, baleada dentro de casa. 10 crianças mortas violentamente em 2017. Elas não tiveram a sorte de Antônio, o bebê que deixou o hospital ontem no colo da mãe, depois de ter sido uma vítima precoce da violência do Rio. Estou apaixonada mesmo. Mas o final feliz não é o mais comum nas histórias cotidianas da cidade. Jeremias não vai mais poder jogar bola. E Emily nem teve tempo de aproveitar o seu mundo cor-de-rosa. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do homem que matou 2 pessoas no fim de semana. O frentista Manuel Santos Silva foi apontado por colegas do posto de combustíveis como o autor dos disparos que mataram Bruno Souza e João Batista Silva. Ele sacou a arma durante uma briga com o grupo que tinha parado para usar o banheiro. Manuel está desaparecido desde o dia do crime. A mulher dele prestou depoimento e disse que o marido chegou em casa dizendo que tinha feito uma besteira e que foi embora sem dizer para onde iria. A Polícia Federal prendeu 13 pessoas numa operação contra uma seita religiosa. Segundo as investigações, a seita convenceu cerca de 1.000 fiéis a entregar os bens e a viver em comunidades com a promessa de dividir os lucros. De acordo com a PF e o Ministério do Trabalho, as pessoas foram levadas para lavouras e estabelecimentos comerciais no sul de Minas Gerais e obrigadas a trabalhar em jornadas exaustivas sem salário. Outros 9 suspeitos estão foragidos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se emocionou hoje ao defender o combate exatamente ao trabalho escravo. Ela lembrou a edição de uma portaria do governo Temer que afrouxou as regras de fiscalização e controle. Essa medida recebeu tantas críticas que no fim do ano passado o governo acabou tendo que recuar. Dodge disse que o combate à escravidão é uma prioridade do Ministério Público. Um momento de realmente reafirmarmos o nosso compromisso contra o trabalho escravo, contra a impunidade. Esse é o nosso dever. Não fazemos nisso tudo mais do que o nosso trabalho, mas temos sempre que fazê-lo com muito gosto, com muito empenho, com muito foco e com muita prioridade. Eu queria que soubessem que nesses próximos 2 anos, não sei porque eu sempre me emociono, esta é uma prioridade. Muito obrigada. 2 pistas de um viaduto na região central de Brasília desabaram e estudos já tinham encontrado problemas estruturais. Essas imagens do viaduto foram feitas por um motorista. O desabamento foi às 11h45 da manhã. Uma câmera de trânsito registrou os carros desviando. Quem andava por perto levou um susto. Caiu a pista inteira. Visto do alto, o viaduto ficou assim. Ele fica no eixo rodoviário, conhecido como Eixão, que atravessa Brasília de norte a sul.
perto do Banco Central e do Eixo Monumental, a avenida que leva aos ministérios e palácios na Esplanada. Até a Praça dos Três Poderes são 3 quilômetros. Não houve vítimas, apenas carros estacionados foram atingidos. Lindbergh saiu do carro minutos antes. A gente dá graças a Deus por estar vivo e as outras questões a gente corre atrás. Daqui desse lado a gente tem uma ideia melhor do desabamento e dá para ver bem as 2 faixas da pista que vieram abaixo. O laudo com as causas do acidente sai em 30 dias, mas esse engenheiro disse que os problemas na estrutura são visíveis. Se trata de uma estrutura bastante degradada, né? Não só o concreto, o material concreto degradado, também como o material aço. Nos últimos anos, professores da Universidade de Brasília, o Sindicato de Arquitetura e Engenharia e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura fizeram vários alertas sobre os problemas no viaduto. Em 2012, no governo do petista Agnello Queiroz, o Tribunal de Contas do Distrito Federal apontou que o viaduto precisava de reparos e manutenção urgentes. Fotos mostravam a situação precária. Hoje, pouco depois do desabamento, o governador Rodrigo Hollenberg, do PSB, visitou a área e reconheceu que nada foi feito. Brasília é uma cidade que está envelhecendo, uma cidade feita de concreto. Nós, já desde o início do governo, nós fizemos manutenção e reforço de estrutura em alguns viadutos aqui do centro, próximo da rodoviária. Infelizmente, esse ainda não tinha recebido a manutenção. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, declarou que durante a gestão dele, todas as providências legais e administrativas necessárias foram adotadas na manutenção dos bens públicos. Um terremoto matou 2 pessoas e feriu mais de 100 em Taiwan. O tremor de magnitude 6,4 foi registrado a aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Hualien. Parte de um hotel desabou e mais 4 prédios sofreram danos estruturais. Equipes de resgate estão na área procurando sobreviventes. Vamos saber da previsão do tempo com a Maju Coutinho, lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. O calorão deu uma amenizada em algumas cidades, não? Deu sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha só, São Paulo, Brasília, Curitiba, Vitória, nem parece que tiveram uma terça-feira de verão. As temperaturas ficaram mais amenas nessas capitais. A calorenta Palmas, por exemplo, registrou 24,8 graus de máxima, quase 6 graus abaixo aí do normal. É que choveu o dia todo por lá e as nuvens aqui carregadas tamparam a luz solar. Mas apesar da temperatura estar abaixo da média, vale destacar que é no verão que são registradas as máximas mais baixas lá em Palmas mesmo. É só entre o final do inverno e o começo aí da primavera, quando tem muito sol e pouca chuva, que a média é bem alta, chega a 35,2. Amanhã o sol deve reaparecer, faz 32 graus lá em Palmas, mesma máxima do Rio de Janeiro, onde o sol também aparece mais, mas ainda pode chover a qualquer hora e tem previsão de névoa pela manhã. São Paulo também pode começar aí o dia embaçada. À tarde tem a volta das pancadas aqui para a capital paulista. Esquenta um pouco, 27 graus. Entre parte do norte e do nordeste, esse corredor aqui de áreas de instabilidade continuará a pleno vapor, por isso deve continuar chovendo muito de manhã, de tarde, à noite, em Belém, em São Luís e também em Fortaleza. No sudeste, este sistema aqui de baixa pressão, levantando o ar, fabricando nuvens de chuva e influenciando, especialmente aqui, pontos de Minas Gerais e também do Espírito Santo. E aí o engenheiro do Serviço Geológico Arthur Matos, do Serviço Geológico do Brasil, pede para avisar que o Rio Doce, na altura de Governador Valadares e também aqui na altura de Linhares, Renata, no Espírito Santo, pode atingir aí a cota de inundação nessa madrugada. Então, alerta dado aí para a região do Rio Doce. Agora, Maju, onde mais a quarta-feira vai ser de sol? Vamos lá, quarta-feira de sol em tempo integral em parte do Rio Grande do Sul, sendo que no oeste do estado aí continua valendo aquele aviso de umidade relativa do ar bem baixa à tarde. Também tem tempo firme o dia inteiro lá no norte do Amazonas, em Roraima, noroeste do Pará, pedacinho aqui entre Bahia e Sergipe. Centro-oeste tem uma mudança aqui na região, porque ela estava coberta pela chuva, principalmente Goiás e Mato Grosso. Agora o sol aparece de manhã, as pancadas se concentram mais
mais à tarde e isoladas, como lá em Brasília, com 27 graus de máxima, Salvador e Porto Alegre com 32 e sol o dia inteiro. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, a equipe de patinação artística da Rússia vai ser uma das principais atrações. Os atletas foram autorizados a participar, apesar da suspensão do Comitê Olímpico Russo por doping. À primeira vista, a patinação artística russa desorienta. Alongamento sobre lâminas no gelo escorregadio exigem anos de treinamento. Então, como eles conseguem fazer isso aos 12 anos de idade, começando aos 3? É muito difícil entrar na seleção russa, disse o Kolya, de 12 anos, campeão da categoria na região de Moscou. É preciso treinar a cada dia. E num piscar de olhos, eles podem estar numa Olimpíada. Yulia tinha 15 anos quando se tornou a medalhista de ouro mais jovem da história dos Jogos de Inverno. Ela foi campeã por equipes em Sochi, mas não estará nos Jogos de Pyeongchang, onde 15 patinadores russos vão competir a convite do COI sob bandeira neutra. A Yulia abandonou a carreira aos 18 anos. Não resistiu à pressão de um esporte em que olhos e câmeras julgam mínimos deslizes, em que o certo e o errado são tão parecidos. Por isso, uma queda provoca tanta compaixão em quem assiste. Para Ania, de 13 anos, uma boa patinadora precisa esquecer a queda rápida, já preparar o próximo salto e pensar só nele. É um esporte em que o equilíbrio está acima de todas as outras qualidades, seja físico ou emocional. No entanto, na patinação artística russa, uma característica impressiona ainda mais do que o controle dos atletas: a regularidade, principalmente quando homens e mulheres se encontram na pista. Desde 1964, ainda como União Soviética, o país ganhou praticamente todos os ouros nessa categoria. Perdeu apenas uma vez em 2010, nos Jogos de Vancouver, para a China. Somadas todas as categorias da patinação artística, são 27 ouros. Um verdadeiro baile nos adversários, ou um balé. Para a ex-técnica da seleção Yelena Tchaikovskaya, dois fatores explicam esses resultados. Os russos são um povo muito musical e vivem num país de inverno. Basta andar pelos parques de Moscou para ver centenas de pessoas patinando. Descobrir talentos num lugar assim é fácil. Difícil é escolher um entre tantos campeões. A empresa SpaceX lançou hoje o foguete mais potente do mundo. O Falcon Heavy partiu do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida. Tem o dobro da capacidade de propulsão de qualquer outro e levou uma carga simbólica: um carro elétrico fabricado pela Tesla, outra empresa do sul-africano Elon Musk. O carro tem 3 câmeras acopladas e vai orbitar ao redor do Sol. O empresário Elon Musk planeja usar o Falcon Heavy em missões tripuladas a Marte. A seguir, a primeira turma do STF determina a prisão imediata de um deputado condenado em segunda instância. Pesquisadores brasileiros diagnosticam risco de depressão com exame de imagem.
Pesquisadores brasileiros deram passos importantes para o diagnóstico precoce da depressão. Estima-se que a doença atinja mais de 300 milhões de pessoas. A infância foi de uma menina feliz. Eu era bem animada, tinha muitos amigos. Mas na adolescência, a depressão chegou sem aviso e mudou tudo. Ela me puxava mais do que a gravidade, ela me puxava para a cama, assim, porque às vezes eu queria tentar lutar contra isso, mas juro que não dava. A incompreensão sobre a doença, que pode atingir 1 em cada 4 pessoas durante a vida, é uma dor a mais. É muito difícil e não dá para explicar assim. Tudo que você não quer é ter que explicar o que você está sentindo, porque na verdade nem você sabe. E se muito antes desses sintomas terríveis fosse possível prever e prevenir a depressão? Esse sempre foi um grande desafio para a medicina. E um estudo brasileiro chamado Projeto Conexão encontrou pistas e respostas importantes. Elas estavam aqui, no cérebro de crianças e adolescentes, antes mesmo da depressão aparecer. Usando ressonância magnética e um programa especial de computador, psiquiatras e pesquisadores da USP e das universidades federais do Rio Grande do Sul e de São Paulo mapearam o cérebro de 675 crianças. Existem várias redes dentro do cérebro, redes de conexão que se conectam como se fosse a rede de metrô. E elas são responsáveis por comunicar toda a informação que nós temos e processamos dentro do cérebro. O estudo, publicado no Jornal da Associação Americana de Psiquiatria, revelou que a rede responsável pelo sistema de recompensa e motivação do cérebro tem um padrão diferente de atividade que indica a tendência à depressão, o que foi possível identificar graças ao longo tempo da pesquisa que começou em 2009. A avaliação, depois de 3 anos, mostrou que 53 jovens apresentavam um quadro de depressão. E quando nós olhamos lá, aqui nessa imagem do cérebro, precocemente, 3 anos antes, nós já encontramos que esta rede de recompensa estava hiperativada neste ponto específico. Então é um marcador precoce que precede, vem antes do quadro clínico da doença. A descoberta aumenta a chance de evitar que a depressão se instale, usando medidas preventivas, como se faz com outras doenças. O estudo vai continuar para confirmar o que mais ajuda. A Paula enfrenta a dela com apoio médico e compartilhando suas histórias na internet, com quem precisa lutar tanto pelo prazer de viver. Eu tenho vontade de mostrar para eles que tem como melhorar e mostrar também como que eu passei o que eles passam, que eles não estão sozinhos nessa, que a gente pode conseguir superar. As bolsas de valores de São Paulo e de Nova York reagiram hoje depois do pânico provocado pelo medo de uma alta dos juros nos Estados Unidos. A Bolsa de Nova York passou o dia sem saber direito para que lado ir. As ações caíram, subiram de novo. 4 da tarde aqui em Nova York, 7 da noite no Brasil. Os operadores aqui da Bolsa acabaram de fechar os últimos negócios de hoje. E agora, no fim do dia, muitos deles quiseram comprar ações. E elas subiram. O índice Dow Jones terminou o dia ganhando 2,33% em relação a ontem, quando tinha sofrido o maior tombo em 6 anos e meio. Na Bolsa de São Paulo, onde os papéis também tinham despencado ontem, o principal índice subiu hoje quase 3%, porque os investidores voltaram a se animar com a alta nos preços de commodities, os produtos básicos que o Brasil exporta. Na Ásia e na Europa, as bolsas, que fecham antes, tiveram mais um dia no negativo. E tudo isso começou com uma boa notícia. Na sexta-feira, o governo americano divulgou que 200 mil trabalhadores conseguiram emprego em janeiro e os salários subiram. Faz mais de 7 anos que o país gera emprego sem parar. Só que quando os investidores olham para isso, o que eles enxergam é risco maior de inflação. E aí o Fed, Banco Central Americano, poderia ter que aumentar os juros mais do que o previsto para controlar essa inflação. Juros mais altos freiam a economia. O Fed trocou de presidente ontem, Jerome Powell assumiu. E fica mais difícil prever o que vai acontecer com um presidente novo. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que não está muito preocupado porque os fundamentos da economia são fortes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e governadores estão formulando uma proposta para transferir a conta das aposentadorias estaduais para o governo federal.
A proposta foi discutida na reunião de ontem de governadores com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que pediu a técnicos para construir uma solução. Os estados querem separar a folha salarial dos funcionários da ativa da folha de pagamento dos aposentados. Para isso, seria criado um fundo de compensação previdenciária. Os servidores, inclusive os aposentados, fariam contribuições mensais. Os estados abasteceriam o fundo com imóveis e outros ativos financeiros. Esse patrimônio passaria por um processo de securitização, ou seja, seria reunido e vendido no mercado em forma de cotas. O modelo é semelhante ao dos fundos de pensão das estatais, como o Petros da Petrobras. A questão é que essa fórmula serviria para pagar os futuros aposentados. Para garantir o pagamento das atuais aposentadorias e pensões, os governadores querem que o governo federal entre com dinheiro, como alertou hoje Miriam Leitão no Bom Dia Brasil. A capitalização do fundo previdenciário obrigaria o governo federal e, por consequência, todos os brasileiros que pagam imposto a bancar uma conta que pode chegar a 400 bilhões de reais. Os governadores dizem que também vão assumir responsabilidades. Uma agenda que esteja relacionada à criação de um fundo de compensação previdenciária, algo novo, está sendo preparado na Câmara, e também a própria securitização das dívidas ativas dos estados. O déficit é crescente. Em Goiás, por exemplo, nós esperávamos um déficit de 1.960 para 2017, na área previdenciária, e o déficit foi de 2 bilhões e 90. E isso acontece em todos os estados do Brasil. Esse economista disse que só se pode pensar num socorro do governo federal se houver contrapartida dos estados e compromisso com o dinheiro público. É importante evitar essa solução, onde os estados saiam impunes dos erros que cometeram. É possível desenhar os fundos penalizando os estados que forem responsáveis. É possível exigir que eles privatizem, é possível exigir que passe patrimônio para os fundos, é possível limitar a ajuda da União por alguma contrapartida dos estados. A proposta do Fundo de Compensação Previdenciária foi duramente criticada pelo relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia. É uma proposta indecente, porque, na verdade, a proposta consiste basicamente em tirar todo o peso da dívida previdenciária acumulada pelos estados, que não tomaram sequer mínimas medidas para conter o aumento da dívida autuarial e agora querem jogar tudo nas costas da União. Arthur Maia vai apresentar o texto final da reforma da Previdência amanhã, em uma reunião na residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A reforma tem 2 eixos centrais. Um deles é a idade mínima de aposentadoria, 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, com uma regra de transição para quem já está na ativa. O outro é igualar as aposentadorias dos setores público e privado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, homologou hoje o acordo que encerra a disputa judicial entre poupadores e bancos por causa dos prejuízos com planos econômicos fracassados das décadas de 1980 e 90. Os bancos se comprometeram a pagar cerca de 12 bilhões de reais de indenizações a milhares de poupadores e herdeiros que vão ter 2 anos para aderir ao acordo e desistir das ações na justiça. A defesa do ex-presidente Lula recebeu o passaporte dele, que tinha sido apreendido no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência na compra de aviões militares suecos. A devolução foi determinada na semana passada pelo juiz Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou hoje a decisão que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex em Guarujá. Com isso, fica aberto o prazo para que Lula possa recorrer. O documento de 6 páginas faz um resumo da denúncia e dos argumentos da defesa no julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. No acórdão, como é chamado à íntegra, os desembargadores afirmam que a denúncia é bastante clara e indica todas as circunstâncias em que teriam sido cometidos os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Todos os temas que permeiam as condutas imputadas foram exaustivamente avaliados na sentença, não havendo ausência de correlação entre denúncia e sentença, diz o texto. Os advogados do ex-presidente Lula foram intimados hoje. Amanhã começa a contar o prazo de até 12 dias úteis para que eles entrem com os chamados embargos de declaração. Questionamentos de pontos do julgamento, mas que não alteram o resultado.
Há 2 semanas, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia do julgamento, o relator do caso determinou que Lula comece a cumprir a pena depois de esgotados os recursos no TRF4, que em média leva 2 meses para analisar embargos de declaração. Os embargos de declaração vão ser analisados pela 8ª turma do TRF4, a mesma que aumentou a sentença de prisão do ex-presidente Lula. Os desembargadores não têm prazo para julgar esse recurso. O relator Gebran recebe os embargos, analisa, elabora seu voto e marca a data do julgamento pela 8ª turma. Desde dezembro de 2016, o TRF4 segue uma súmula com base no mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que réus condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena, assim que todos os recursos se esgotarem no próprio tribunal, mesmo com direito a recorrer a tribunais superiores. A confirmação da condenação em segunda instância enquadrou o ex-presidente na lei da ficha limpa, e essa condição impede a candidatura dele à presidência da República, mas só depois de esgotados os recursos junto a tribunais superiores. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão imediata de um deputado condenado em segunda instância. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisou um recurso do deputado federal João Rodrigues, do PSD. Ele foi condenado em 2009 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 5 anos e 3 meses, em regime semiaberto, por fraude e dispensa à licitação, quando era prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Tentando evitar a prisão, a defesa fez pelo menos 6 recursos. Hoje, por 3 votos a 2, os ministros atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinaram a execução provisória da pena. Ou seja, o deputado será preso, uma vez que está condenado em segunda instância. Votaram a favor da prisão os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, e contra Marco Aurélio Mello e Rosa Weber. O voto que mais chamou a atenção foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o único ministro da formação atual do Supremo que não participou do julgamento que, por 6 votos a 5, autorizou a execução da pena após condenação em segunda instância. Moraes chegou ao STF em substituição a Teori Zavascki depois do julgamento de 2016. Em livros e na sabatina que aprovou o seu nome no Senado, Moraes já havia defendido a prisão nestas condições. No julgamento de hoje, ele reafirmou a posição. O ministro disse que a prisão em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência, já que o condenado pode continuar recorrendo em instâncias superiores. Eu entendo a possibilidade, a constitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade, proferida em sentença condenatória em segundo grau. O princípio da presunção de inocência é que haja pelo menos 2 julgamentos de mérito. Haja necessidade de 2 cortes, primeira e segunda instâncias, com análise plena de mérito. O ex-presidente Lula, igualmente condenado em segunda instância, também entrou com recurso no Supremo para tentar evitar a prisão antes de julgados todos os recursos nos tribunais superiores. No caso de Lula, o relator é o ministro Edson Fachin, que pode decidir sozinho ou levar a questão à segunda turma, que é responsável pelos casos da Lava Jato. A defesa do deputado João Rodrigues disse que ele considerou a decisão do Supremo uma injustiça, mas que vai honrar o compromisso de se entregar à Polícia Federal assim que for comunicado oficialmente. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vai ser um período curto como presidente do TSE, mas com uma missão gigante: comandar a Justiça Eleitoral durante os meses que antecedem as eleições para deputado estadual e federal, senador, governador e presidente da República. Luiz Fux nasceu no Rio de Janeiro em 1953 e completará 65 anos em abril. Se formou em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1976. Exerceu a advocacia por 2 anos. Foi promotor de justiça por mais 3, até ingressar na magistratura em 1983 como juiz estadual. Antes de ingressar no STF em 2011, Fux passou 10 anos no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, onde atuou sobretudo em matérias de direito civil.
O ministro é professor livre-docente da área civil e coordenou o grupo de trabalho do Congresso que formulou o novo Código de Processo Civil, sancionado em 2015. No campo eleitoral, Fux se projetou no STF como defensor da aplicação rígida da lei da ficha limpa, aprovada em 2010. Essa lei impede a candidatura de políticos condenados por crimes em segunda instância. A presidência do TSE é rotativa entre os ministros do STF. Assim, Luiz Fux assumirá o lugar ocupado nos últimos 2 anos pelo ministro Gilmar Mendes. A presidência de Fux só vai durar 6 meses, porque em 15 de agosto termina o período dele no TSE, que é de 4 anos. A partir daí, Fux será substituído pela ministra Rosa Weber, atual vice-presidente deste tribunal. Mas até lá, ele vai ter muito trabalho. Caberá ao novo presidente do TSE administrar a logística da distribuição das urnas eletrônicas. Além disso, é ele quem vai pautar os temas a serem votados, como impugnações de candidaturas, pedidos de direito de resposta e propaganda irregular. Hoje, na posse, o novo presidente do TSE disse que vai concentrar esforços na educação do eleitor. Ele pretende buscar parcerias com tribunais regionais eleitorais. O objetivo será promover caravanas pelo interior do país para que juízes, promotores, advogados e servidores alertem os eleitores contra a compra de votos e o financiamento ilegal de campanhas, além de reforçar o cadastro biométrico. O momento é especial e desafiador para o país. Especial porque em 2018, mais de 140 milhões de cidadãos brasileiros caminham para a arena democrática para escolher, através do voto livre, expressão maior da soberania popular, o projeto de nação para os próximos 4 anos. Desafiador, porque teremos uma eleição presidencial que se preanuncia como a mais espinhosa e, por que não dizer, a mais imprevisível desde 1989. Luiz Fux também pretende se empenhar no combate às notícias falsas, as chamadas fake news, que podem afetar a lisura da disputa eleitoral. Para conter a disseminação das fake news, Fux pretende reforçar parcerias com a Polícia Federal e o Ministério Público, incentivando o grupo já criado por Gilmar Mendes a estudar formas legais de retirar falsos conteúdos da internet. Entre as grandes preocupações da Justiça Eleitoral está a fiscalização sobre a aplicação dos recursos públicos. Mas o maior foco deverá ser a aplicação da lei da ficha limpa, principalmente depois da condenação em janeiro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo TRF4. O prazo para oficialização de candidaturas acaba dia 15 de agosto, último dia de Fux na presidência do TSE. A atuação proativa do Tribunal Superior Eleitoral estará alicerçada em pilares fundamentais, quais sejam aplicar sem hesitação a lei da ficha limpa nas eleições de 2018 e combater as notícias falsas, as tão propaladas fake news. A seguir, o Carnaval de Salvador. E, na escadaria de uma igreja, a memória de um filme brasileiro antológico.
A abertura oficial do Carnaval de Salvador é na quinta-feira. Essa cidade já vive o clima de festa. Eles desembarcam vindos de vários países e de todo o canto do Brasil. E já chegam buscando a fantasia para brincar. Nem foi no hotel? Vim direto do aeroporto retirar meus abadás. 2 kits da festa? Para curtir tudo de Salvador. Pipoca, camarote, bloco. Animado, então? Muito! E o que é animação para muitos é a chance de muita gente trabalhar. Só os blocos e os camarotes abrem 60 mil vagas temporárias. Isso ajuda na renda familiar, ajuda a pequenas despesas dentro de casa, uma mensalidade de faculdade, transporte, etc. É o caso de Rafael, um baiano que estuda no sul do Brasil. Todo ano eu venho de Santa Catarina trabalhar aqui no Carnaval, ganhar um dinheirinho para me ajudar a sustentar na faculdade de lá. Oficialmente, o Carnaval será aberto na quinta-feira, mas a brincadeira começou desde o domingo. Mais dias de festa, mais dinheiro circulando na cidade. A expectativa é de que a receita gerada pelo Carnaval deste ano seja entre 10% e 15% maior que a do ano passado. Os donos de hotéis já comemoram. Os que ficam na região do Circuito da Folia estão todos lotados. 100% de ocupação. Para a hotelaria baiana, este é o melhor verão dos últimos 6 anos. Pelos cálculos da prefeitura, Salvador está recebendo neste carnaval cerca de 800 mil visitantes. A reabertura de uma igreja de Salvador teve um valor especial para a história do cinema brasileiro. E o Anselmo, ele dizia: é palma de ouro. Vocês estão fazendo um filme palma de ouro. O testemunho de quem viveu a história por dentro. Antônio Pitanga fez parte do elenco de O Pagador de Promessas, o único filme brasileiro a ganhar a palma de ouro no Festival de Cannes até hoje. O filme foi dirigido por Anselmo Duarte. Eu tenho até o jornal, diz assim: bomba do Brasil, demole o Festival de Cannes. Acabou com tudo que existia, que era clássico, que era isso, que era aquilo. Linguagem nova, cinema novo. É a história de Zé do Burro, vivido por Leonardo Vilar, um homem simples do interior da Bahia que faz uma promessa a Santa Bárbara para salvar seu animal ferido. A promessa foi feita num terreiro de candomblé, onde a santa ganha o nome de Iansã. Zé do Burro, ao lado da mulher Rosa, interpretada por Glória Menezes, chega a Salvador, mas é impedido de entrar na igreja pelo padre Olavo, vivido por Dionísio Azevedo. Nesta igreja você não entrará com esta cruz. Zé do Burro morre numa confusão na escadaria da igreja. Cuidado, padre! A cena foi gravada em frente à Igreja do Paço, reaberta depois de uma restauração detalhada, como mostrou ontem o Jornal Nacional. Antônio Pitanga fez o papel do mestre Coca, um líder de capoeiristas. Ele lembra como ficou sabendo do prêmio. Pra mim foi a mesma coisa da Copa do Mundo 58. Eu saí como quase dando soco no ar, como Pelé, entendendo? Porque era uma coisa inédita e é inédita até hoje. Na volta de Cannes, o diretor e o elenco do filme foram aclamados, chegaram a participar de desfile em carro aberto. E quem viveu aqueles dias de glória diz que assim que O Pagador de Promessas foi lançado no circuito brasileiro, o público enfrentava filas gigantescas nos cinemas. Otton Bastos era um repórter na trama. Hoje, do interior de São Paulo, ele mandou um vídeo pra gente falando da importância de O Pagador de Promessas. Toda vez que o filme passa, as pessoas ficam se lembrando da grandeza que é esse filme. Está na história. O filme está na história. Não adianta que ninguém vai conseguir tirar mais. Então, para mim, foi um presente internacional. Você está no meu currículo lá. O que é que eu posso falar? La Parodonnée. Chamava-se La Parodonnée, né? Em francês. Uma grande obra de cinema baseada numa grande obra de teatro de Dias Gomes. O Jornal da Globo começa logo depois de Tá no Ar. Boa noite. Boa noite, até amanhã.